Olá, gente. Paulo Emílio aqui com vocês, dando início a um projeto maravilhoso que eu tenho certeza vai trazer não só conhecimento para você, mas também vai poder te orientar em alguns compromissos, em algumas práticas da vida diária. Bem-vindo ao TPM Podcast. Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio aqui no TPM Podcast. TPM Podcast, Teologia, Prática e Mentoria em forma de programa na internet, pelo YouTube e em outras plataformas, divulgando a importância da teologia para a vida cotidiana, fazendo com que a gente entenda como que a teologia pode influenciar no dia a dia, em nosso convívio, em nossos relacionamentos, nos problemas da sociedade, fazendo da teologia uma ciência relevante, uma ciência que se envolva na vida do cotidiano, na vida do ser humano. E hoje, conosco aqui em nosso TPM, um amigo do coração, direto lá do Canadá, nosso querido amigo Ricardo Quadros Gouveia. Uma alegria ter você aqui. Nossa tela está sendo dividida agora, Ricardo, e quero agradecer imensamente pela sua presença conosco, porque você traz muita relevância ao nosso podcast. Eu sou muito grato a Deus pela amizade que eu desfruto com você de longos anos, né? Muito tempo que a gente já está caminhando. E aí, Ricardo, fala um pouco aí sobre você, sobre onde você mora, o que você está fazendo aí no Canadá. Como é que você pode ajudar a gente aí um pouquinho? Paulo, é um prazer estar com você. Realmente, muito bom ter esse convívio, essa amizade com você, e eu rogo a Deus que abençoe a sua vida e os seus ministérios. Eu, aqui no Canadá, sou pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana no Canadá e pastorei uma igreja local a umas 2 horas a oeste de Toronto, uma igreja de umas 90, 100 pessoas. E, além disso, leciono cursos avulsos na Universidade de Waterloo, no Centro Ecumênico de Teologia da Georgia, já lecionei alguns cursos no Gordon Conwell Theological Seminary de Massachusetts e tenho também lecionado no Brasil em algumas escolas, particularmente agora no LabTem. Então, basicamente, essas são as minhas atividades. Também tenho tentado produzir alguns textos e capítulos de livros. Que joia! Eu publiquei 8 livros no passado, agora parei, não tenho publicado mais. Além desses 8, não publiquei mais nenhum. E você falou aqui antes, a gente estava batendo um papo aqui, antes de começarmos, que você quer se dedicar a esse trabalho de publicação daqui a um tempo, né? Sim, eu tenho este plano de, quando eu concluir meu ministério pastoral, dentro de mais alguns anos, dedicar os meus anos dourados à produção de livros. Vamos ver, né? Cara, quando eu li Piedade Pervertida, rapaz, impressionado, hein? Fiquei impactado. Li na época da pandemia e foi, assim, uma leitura que trouxe bastante reflexão, impacto sobre
como que a religiosidade e o fundamentalismo podem destruir a genuína fé evangélica, né, Ricardo? Exato, Paulo. Obrigado pelas suas palavras. E, de fato, esse livro teve uma boa repercussão e ajudou muita gente, pelo que eu fico muito grato a Deus, porque você tem razão, o fundamentalismo teológico, tão comum, né, com seu legalismo moralista, a proposta sectária de tirar a igreja do mundo, vivendo para o além, e o dogmatismo excessivo, fazem com que as igrejas, as comunidades cristãs sofram, e as pessoas isso acaba atrapalhando a caminhada espiritual das pessoas. Nós vamos ter um próximo podcast e eu quero trabalhar com essa questão da piedade pervertida. Como que a piedade pode se tornar um problema para a vida humana e para os relacionamentos. Mas hoje o nosso assunto é outro. Hoje nós estamos fazendo aqui uma série aqui no TPM sobre discipulado. Eu preparei um curso, Ricardo, sobre o discipulado no novo caminho. Esse curso já está gravado, em breve esse curso estará em uma plataforma para as pessoas poderem acessar. Então, esses nossos podcasts aqui, as nossas conversas aqui estão girando em torno da questão do discipulado. E eu queria que você, Ricardo, se você fosse definir o discipulado em termos teológicos, como é que você definiria essa frase? Essa palavra, né? Discipulado. Olha, discipulado vem da ideia de discípulo, e discípulo significa aluno. E significa, portanto, aprender com Jesus Cristo, né? A ideia do discipulado implica em seguimento. Quando a gente fala em discipulado, em geral, Paulo, na minha opinião, e na opinião de muitos teólogos importantes, não dá para falar em discipulado como um aprendizado teórico. Tem que implicar no seguimento de Cristo. E isto é uma vida aceitando o convite de Cristo para segui-lo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 11. Então, discipulado é seguir a Jesus e sofrer todas as consequências desse caminho. Joia. E aí a gente entra agora no tema da nossa conversa central, que é a perspectiva do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer. Você me ajuda aí na pronúncia mais correta. Mas, Ricardo, fala um pouco da vida do nosso querido Bonhoeffer. Com prazer. Eu sou professor de teologia contemporânea há décadas e Bonhoeffer sempre esteve no meu radar e nos meus estudos e aulas. Quanto à pronúncia, a gente sabe que os nomes às vezes são pronunciados das mais diversas formas em diferentes países. Nos Estados Unidos o pessoal costuma falar Karl Barth, com a língua entre os dentes, por causa do TH no final. Mas em alemão, o TH não tem esse som. Ele era suíço, de língua alemã, então era Barth mesmo. E Kierkegaard, que é o autor da minha especialização, no Japão o pessoal chama de Kierkegaard. E nos Estados Unidos chamam de Kierkegaard. No Brasil a gente fala Kierkegaard, mas o nome mesmo dele em dinamarquês é Kierkegaard.
Então, essas coisas são difíceis, complica, né? Agora, quanto ao Dietrich Bonhoeffer, há dois problemas de pronúncia no nome em português que vem do americano, né? Que vem da tradição americana. Um é que não é Bonhoeffer, mas Bonhoeffer, por causa do ditongo. O-E, a pronúncia é E grave, Bonhoeffer. Mas tem o outro problema, que é uma palavra proparoxítona. A tônica é a primeira sílaba, então é Bonhoeffer. É assim que se fala, né? Bonhoeffer. 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 E não é fácil, viu? Difícil pra caramba, meu amigo. Ainda bem que a gente está preocupado mais com o conteúdo do que com a forma. Exato. E aí, nas minhas aulas, os alunos falam de diversas formas e tá tudo bom. Bonhoeffer, Bonhoeffer. Mas vale a pena explicar. A pronúncia correta é Bonhoeffer. E quanto à vida dele, Paulo, ele nasceu em 1906 e morreu em 1945, executado pelos nazistas na prisão, foi enforcado porque ele estava envolvido na resistência anti-hitlerista na Segunda Guerra Mundial. Nós não sabemos até que grau ele estava envolvido. Ele ajudou alguns parentes dele, no caso uma irmã, Sabina, que havia se casado com um judeu convertido, e esse judeu convertido estava sendo perseguido. Ele ajudou a fugir para a Suíça, e ele tinha um cunhado, Hans Donani, que esteve diretamente envolvido a um dos atentados contra Hitler. E houve 3 ou 4 tentativas da resistência de tiranicídio, como o Bonhoeffer diz, né? Tiranicídio. Bonhoeffer justifica o tiranicídio e a gente não sabe até que ponto ele estava envolvido, mas é muito provável que ele sabia dos planos. Mas ele nasceu em 1906 na Silésia, na região era alemã, mas hoje pertence à Polônia. É a cidade chamada Breslau, e hoje, em português se fala Breslávia, e hoje é Wrocław, que é uma cidade polonesa. E depois ele foi para Berlim. Ele era vizinho de Adolf von Harnack, que foi um dos grandes historiadores da igreja, era professor lá na Universidade de Berlim, e ele teve convívio com o Harnack quando adolescente ainda. E o Harnack foi uma grande influência sobre ele. Mas a maior influência foi Karl Barth, né? Karl Barth foi o grande mestre, teve uma longa correspondência com Barth, e por isso é correto dizer que Bonhoeffer pertence ao grupo dos chamados teólogos dialéticos, né? Também conhecidos como neo-ortodoxos, Barth, Kuhlmann, Gogarten, Brunner, entre outros, né? E a sua teologia é muito marcada pelo pensamento de Barth, principalmente, e essa teologia chamada dialética do período do entreguerras. E depois, Bonhoeffer iria publicar alguns livros que hoje são famosos, entre eles Vida em Comunhão e Discipulado, o livro que se chama em alemão Nachfolger, e em inglês foi traduzido O Custo do Discipulado, e em português eu acho que ele está disponível com o título Discipulado. E depois ele se envolveu na época da Guerra com a Resistência e foi preso, e na prisão ele tentou terminar a sua obra magna, que se chama Ética, mas foi publicado póstumamente, o livro inacabado. E o outro livro, que é o resultado também dos escritos da prisão, chamado, em alemão e em inglês, chama-se Cartas e Papéis da Prisão. Se não me engano, há eu não sei se completo, mas há um volume em português chamado Cartas da Prisão.
Cartas da prisão. E agora, Ricardo, o que significava para Bonhoeffer a ideia de ser discípulo de Cristo? O que significava para ele isso? Então, ele explorou muito esse tema, né? Mas o segmento de Cristo significa aceitar o convite para viver uma vida carregando a cruz de Cristo. Isso é uma vida de sofrimento inevitável, não é? Porque para Bonhoeffer não existe essa possibilidade de viver genuinamente o segmento, o discipulado, sem sofrer, como Paulo falou, completar os sofrimentos de Cristo, né? E é por isso que ele disse que, infelizmente, muitas igrejas acabam optando pelo que ele chama de graça barata. A graça barata é uma graça sem segmento. Então eu aceito a salvação, a doutrina da salvação pela graça, mas não é o evangelho ainda, porque o evangelho não é simplesmente a aceitação do perdão de Deus sem qualquer custo. É o perdão gracioso de Deus, a sua misericórdia, e parte da graça divina é o chamado para uma vida com sentido, com propósito, uma vocação, que é de ser luz do mundo e sal da terra, de ser um discípulo de Cristo, né? Então, esse é um dos conceitos mais famosos de Bonhoeffer, é a ideia de uma graça custosa, em vez da graça barata, porque inclui o segmento. E o segmento implica em abnegação, né? Em negar-se a si mesmo, em abnegação, não viver mais para si. Uma das frases mais importantes de Bonhoeffer, que ele repetiu muitas vezes, é que Jesus Cristo foi o homem para os outros. E que, portanto, ser um discípulo de Cristo e ser uma comunidade de discípulos de Cristo, porque isso se aplica à igreja, é ser uma pessoa para os outros, ou para as outras. E a igreja também tem que ser para as outras, né? Não pode ser uma igreja ensimesmada que vive para si mesma. Ela tem que ser, para ser sal da terra é preciso sair do saleiro, né? Como disse um famoso pregador recentemente. A igreja é como um saleiro. Se nós somos sal da terra, precisamos viver para os outros, precisamos viver em serviço da comunidade, em serviço da nação, em serviço do mundo. Isso é muito claro na obra de Bonhoeffer. Ele insiste que a vida cristã é uma vida em que a igreja se torna visível. Ele era muito crítico da igreja, né? Aliás, seu primeiro livro foi sobre igreja, Sanctorum Communio, publicado em 1930. Era a sua dissertação de doutorado, sua tese de doutorado, né? E esse livro é pouco lido, pouco conhecido, é mais conservador um pouco, é tipicamente barthiano, teologia dialética, neo-ortodoxia, eclesiologia neo-ortodoxa, mas mais para frente ele radicaliza bastante as suas visões acerca da igreja, a sua teologia, no livro Ética, no livro, nas Cartas da Prisão, e no próprio livro Discipulado ele diz que a igreja tem que se tornar visível, a igreja tem que ser percebida, e ao ser percebida, ela está vivendo o segmento, né? A sociedade tem que perceber a igreja presente. Como isso pode acontecer? Será que aquela teologia ortodoxa que fala da igreja visível, aquele pensamento, o que seria essa igreja perceptiva na sociedade? Como é que a gente define isso daí?
Ricardo? Olha, Paulo, uma das frases mais famosas do Bonhoeffer, do segundo Bonhoeffer, né, das cartas da prisão, é que ele via o futuro do cristianismo como o cristianismo não religioso. Então, ele não está falando de igreja visível no mesmo sentido em que a ortodoxia falava igreja visível e invisível. Que a igreja visível seriam as instituições, a igreja local, e a igreja invisível é a igreja do Novo Testamento, o corpo composto por todos aqueles que estão vivendo no Espírito, a igreja que é o templo do Espírito, que é a noiva de Cristo. E, de fato, no Novo Testamento, a igreja é isso, é esse conceito místico teológico. Mas o que Bonhoeffer quer dizer com igreja visível é que esta presença de Cristo no mundo tem que ser notada. Se ela não for notada pela sociedade, aí sim é que eu tenho uma igreja, no sentido neotestamentário, invisível, que realmente são as igrejas organizadas, o cristianismo organizado, institucional, as igrejas locais, que podem não ser, no pensamento de Bonhoeffer, fiéis ao segmento, ao evangelho, né? Então, já que você falou em ortodoxia, uma das marcas que o Bonhoeffer fala no livro Discipulado é que uma igreja fiel ao evangelho, ela não pode cometer o mal. Ela tem que sempre promover a vida, nunca a violência. Portanto, o discurso dela nunca pode ser opressivo, nunca pode ser ameaçador, nunca pode ser um discurso em que se expressa o terror, deixando as pessoas angustiadas com a possibilidade de punição, de castigo divino, seja nessa vida, seja no além. Isso não pode fazer parte, diz Bonhoeffer, do discurso da igreja, porque Jesus é sempre o restaurador da vida e nunca o destruidor da vida. E quando Bonhoeffer diz, então, na Cartas da Prisão, como eu ia dizendo, que ser cristão não é ser religioso, e ele propõe que no futuro o caminho do cristianismo será um cristianismo não religioso, ele está falando de uma vida cristã que não se caracteriza por todos os aspectos da vida religiosa, rituais, cultos, crenças, organização religiosa, sacerdotal. Ele está falando, hierárquica, né? Ele está falando de pessoas que vivem o discipulado cristão no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu convívio familiar, na sua ação política, independentemente de qualquer compromisso com o cristianismo organizado. Eu não estou dizendo que eu concordo plenamente com isso, mas é isso que o Bonhoeffer diz. Ele foi um crítico do cristianismo organizado. Sim. Por que a crítica dele, Ricardo? Bom, porque eu acho que uma resposta simples e imediata é porque ele viu a igreja alemã dar apoio quase maciço, né, de 80% a 90% dos pastores alemães, acho que poderíamos dizer, sem medo de errar, 85% da igreja alemã se tornou hitlerista na década de 30. Deram amplo apoio a Hitler após a eleição democrática de Hitler em 33, ele foi eleito pelo voto popular, não é? Ele não teve maioria, ele teve 33% dos votos, mas foi o mais votado e acabou então assumindo o poder e recebeu o apoio da igreja da chamada, um movimento chamado os cristãos alemães. Mas houve uma dissidência em 34 da chamada Igreja Confessante, que escreveu a chamada Declaração de Barmen, sob a orientação principalmente de Barth,
mas Bonhoeffer foi uma das principais vozes também no Sínodo de Barmen, que publicou esse documento, que representou essa dissidência da igreja alemã, que na verdade já era ecumênica, era uma igreja evangélica que unia alemães e luteranos e calvinistas desde 1850. E aí há essa dissidência de mais ou menos 10 a 15% dos pastores alemães, e eles fundam um seminário clandestino, chamado Finkenwalde, na Pomerânia, e o Bonhoeffer vai ser diretor e principal professor dessa pequena escola de teologia entre 35 e 37. Em 37, o governo de Hitler fecha o seminário. A partir daí, ele continua dando aulas e formando o povo, novos pastores, clandestinamente, nas casas. Mas Finkenwalde fechou em 37 por ação do governo. Então, a crítica dele à religião estabelecida era basicamente por causa do comprometimento dessa religião oficial com o nazismo. Eu diria que esse é um fator inegável, não é? É um fato histórico, mas não acho que foi só isso, porque isso foi o estopim que levou Bonhoeffer a perceber os limites de um segmento efetivo de Cristo, de uma vida comprometida com o Evangelho, com as amarras da igreja institucional e da religião organizada. Por exemplo, no livro Ética, Bonhoeffer diz que a ética cristã não pode ser uma ética de regras de conduta. E até aí tudo bem, eu sempre escrevi também que a gente tem que ter uma ética de princípios. Mas, recentemente, eu li o livro Ética do Bonhoeffer e eu fiquei impressionado de ver quando ele diz que ética de princípios também não satisfaz. A ética cristã não pode ser só de princípios, tem que ser uma ética de exceção. Até porque ele vivia num momento excepcional, talvez, mas é uma ética em que nós não apenas adotamos princípios, como acontece na ética filosófica. Por exemplo, eu sou a favor do princípio do dever, da justiça, da paz, do amor. É claro que o amor ágape é o princípio fundamental da vida cristã, e o amor ágape tem que ser traduzido no sentido real, em que ele significa muito mais do que um sentimento ou uma emoção. Significa perdão, significa solidariedade, respeito, significa misericórdia, compaixão, empatia, significa cuidado, significa serviço. É isso que é ágape, né? É isso que é a base da ética cristã e, portanto, da vida cristã, do segmento de Cristo. Mas Bonhoeffer vai além e diz, olha, o cristão é aquele indivíduo excepcional que não pode sequer viver uma ética de princípios, porque ele tem que estar pronto a servir, a ir para a cruz, isso é, para passar pelo sofrimento, pagar o mal com o bem. Bonhoeffer estava muito interessado na resistência não violenta, ensinada por Mohandas Gandhi na luta pela liberdade na Índia. E ele chegou a marcar um encontro, agendar um encontro com Gandhi, para conversar com ele. Mas a gente vê muito disso nos últimos escritos de Bonhoeffer. A ideia de que é preciso, como diz a Bíblia, pagar o mal com o bem, não é? Como diz Paulo, e amar o inimigo, e fazer uma resistência não violenta. Mas por isso,
por essa excepcionalidade que pode inclusive levar a atos extremos em nome do evangelho, Bonhoeffer diz que o cristianismo não pode ser limitado a nenhuma moral. O evangelho é amoral. E muitas pessoas se chocam e não gostam de ouvir isso. Mas o que ele quer dizer é o que o Tillich depois vai chamar de transmoralidade da fé cristã. É transmoral porque nós pregamos graça. E ética implica necessariamente injustiça. E graça é algo que transcende qualquer conceito de justiça. Mas pode levar à necessidade de fazer coisas que vão além pode, por exemplo, desobedecer a lei, né? Para dar um exemplo claro, desobedecer a lei ou praticar o tiranicídio, como no caso do próprio Bonhoeffer. Você está falando aí, Ricardo, e eu estou pensando aqui numa situação. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e estava falando para ela que nós, pastores, líderes cristãos, se pregarmos o evangelho na sua essência, na sua radicalidade no sentido de raiz, não de radicalismo, na sua radicalidade, na sua essência, eu creio que as igrejas vão ficar vazias. Eu creio que eu falei para essa pessoa, nós não podemos pregar o evangelho, porque se formos ensinar o evangelho do jeito em que Cristo nos ensinou, no jeito em que Cristo nos falou, na radicalidade do tomar a cruz, as pessoas não vão querer esse evangelho. Esse é um evangelho totalmente impopular. Será que isso aí tem a ver um pouco com o pensamento de Bonhoeffer? Com certeza, Paulo, é isso mesmo. Aliás, nas cartas da prisão, ele diz que as igrejas precisam passar por uma grande reforma. E ele diz, olha, para começar, vamos ouvir a voz de Jesus para o jovem rico, né? Em que ele diz, olha, você dá tudo que você tem e me segue. E que ninguém está afim de obedecer isso, claro. E há 1000 desculpas exegéticas para dizer que isso não se aplica a ninguém, a não ser aquela pessoa. Mas ele diz, olha, muitas igrejas são muito ricas, a começar da Igreja Católica Romana. E um bom caminho para mostrar que o seguimento de Cristo é coisa séria seria abrir mão dos seus bens, né? Vende tudo que tens e dá aos pobres. Então, realmente, você tem toda a razão. Mas não é só isso, há um ensimesmamento, né? A igreja está interessada em sobreviver, porque às vezes nem isso é fácil, né? E em se perpetuar, prosperar e se perpetuar. Esse é o objetivo da igreja local. Aliás, o grande amigo do Bonhoeffer no Union, colega de classe dele, deu para ele um livro do Reinhold Niebuhr de presente, que era um livro publicado no começo da década de 30, Homem Moral, Sociedade Imoral, em que o Niebuhr, é um livro famoso do Reinhold Niebuhr, era um teólogo luterano americano, professor do Union, junto com o Paul Tillich, e foram professores do Bonhoeffer lá. E o Niebuhr diz, o ser humano tem consciência moral, mas as instituições não. Porque as instituições, elas não são pessoas. Elas usam pessoas, funcionários, etc., mas a sua finalidade é prosperar, perpetuarem-se
É isso que a instituição visa. Então, falar de um coração, de uma consciência moral da instituição é falar de um ideal utópico. E a igreja? A igreja também é uma instituição. A igreja local, a denominação. Então, ela, por definição, não pode viver plenamente o Evangelho de Cristo, por causa da institucionalidade que ele que está implícita, não é? É necessária numa sociedade do direito, né? Na sociedade do direito. Então, eu costumo dizer assim, Paulo, não sei se isso vai satisfazer aqui o nosso objetivo de ajudar as pessoas na sua caminhada, né? Eu não estou dizendo a ninguém que não frequente igrejas, que se afaste das igrejas. Eu sou pastor de igreja, eu não ia dizer isso. Mas o que eu digo é que a gente não deve substituir o evangelho pela igreja. Achar que frequentar a igreja, ser membro da igreja, me torna um discípulo de Cristo. Eu sirvo a Cristo na igreja e estou na igreja para ser um servo de Cristo. A igreja é um lugar onde eu sirvo, onde eu vivo em comunidade, né? Porque é onde eu encontro outros seguidores de Cristo. O Bonhoeffer foi muito enfático quando ele usa o termo comunhão e comunidade como essenciais para o segmento, né? É preciso viver em comunidade. Por isso, também, o Bonhoeffer deu um grande impulso para o movimento de comunidades cristãs alternativas, comunidades de Jesus. Nos anos 60, nos anos 70, surgiram muitas comunidades cristãs alternativas nos Estados Unidos, comunidades pequenas que se reuniam nos lares, que não pertenciam a nenhuma denominação, e os escritos do Bonhoeffer impulsionaram esse movimento, porque ele fala dessa vida em comunhão no seu livro, com esse título, como essencial para que a verdadeira igreja se manifeste, né? A vida comunitária, lá no Finkenwalder, no seminário clandestino, eles viviam assim, monasticamente. Às vezes eu tenho a impressão que o nosso seminário lá de Recife, Paulo, era um pouco assim, monástico. E ele fala sobre a importância desta vivência em comunidade dos cristãos. Se você vai a uma igreja onde ninguém se conhece, onde você vai assistir o espetáculo, que é o culto, o show, mas as pessoas não se conhecem, não existe comunhão. Então, do ponto de vista de Bonhoeffer, isso não é uma manifestação da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo se manifesta onde as pessoas vivem em comunhão, se amam e estão dispostas a caminhar juntas na prática do segmento, não é? Quando eu digo se amam, quer dizer que se auxiliam, cuidam umas das outras, respeitam, perdoam umas às outras, vivem na compaixão e na graça. E é isso que significa amar. Não é dizer eu te amo, só ou sentir uma emoção por alguém, não. O amor cristão é isso, é cuidado, é auxílio, é solidariedade, é respeito, é boa vontade para com os outros, não é? Joia. E aí é que a gente, fazendo um paralelo com o que a gente viu nas páginas de Atos, naqueles primeiros capítulos, né? Naqueles primeiros versículos em que a igreja convive nas casas, nos relacionamentos, na preocupação mútua, e aquela igreja estava em paralelo com
a religiosidade estabelecida do templo. Mas, com o decorrer do tempo, Ricardo, essa igreja das casas foi perdendo essa vitalidade, a vitalidade do discipulado, do cuidado mútuo. E aí a gente chega... Tem um autor que ele defende, esqueci, acho que é William Beckham, ele escreveu um livro chamado A Segunda Reforma, que é a necessidade da igreja voltar para as casas, voltar para a vida comunitária. Os reformados, os ortodoxos, não gostam desse livro, Segunda Reforma, porque eles acham que só houve uma única reforma, né? E essa volta para as casas da vida comunitária, a volta para esse radicalismo, isso aí não traria problema para os dias de hoje, para essa igreja, Ricardo, que é uma igreja que está acostumada com essa visibilidade, muitas vezes política, institucional, formal? Sim, claro. O evangelho, como dissemos, é outra coisa. E esse tipo de reforma, essa segunda reforma, tornaria mais possível o segmento e a manifestação do verdadeiro evangelho. Eu vou compartilhar com você, já que você citou um livro recente, um livro que eu gostei muito, recente, que eu li, do Neil Cole, chamado Church 3.0. Deveria ser traduzido para o português, o título seria Igreja 3.0, não é? E o que ele diz? É que a Igreja 1.0 é essa igreja que você descreveu, de Atos, e ele inclui a igreja primitiva como um todo, a igreja original, que ficou marcada, por exemplo, em 170, 180, quando houve a peste em Roma, e todo mundo fugiu, e os cristãos ficaram lá e ajudaram os enfermos a enterrar os mortos e a cuidar dos doentes, sacrificando-se, porque era uma doença contagiosa, não é? E mortal. E isso, alguns historiadores mais recentes dizem que esse acontecimento marcou a vitória da igreja no mundo romano. E foi um exemplo de abnegação e solidariedade, e não uma conversão às doutrinas cristãs. Não foi uma pregação teórica, foi vida e autossacrifício que convenceu as pessoas de que ali havia uma espiritualidade diferente. Aí veio a igreja de Constantino, no século IV, que é uma igreja estatal, uma igreja em que existe uma doutrina única. Antes havia muita diversidade, mas agora existe um magistério que define uma crença comum, o credo niceno, definido em Niceia, e também fecha-se o cânone bíblico e outras coisas. Essa igreja é diferente, então o Neil Cole chama essa igreja de Igreja 2.0. Essa igreja não é mais a igreja no Império Romano, ela passa a ser a igreja do Império Romano. E aí os pastores são funcionários públicos, né? E esta ideia gerou a cristandade medieval. Uma das coisas que a teologia dialética insistia, e Bonhoeffer também, é de que nós não devemos querer retornar à cristandade, né? Cristandade não é a resposta. Eu vejo muitos evangélicos americanos, brasileiros hoje, dizendo: vamos tornar nossos países nações cristãs. Isto é querer retornar à Idade Média, ao tempo da cristandade, em que a fé cristã era imposta de cima para baixo. E
E aí gerou-se a cristandade, e aí veio a reforma. E a reforma protestante mudou bastante coisa, mas não foi uma reforma tão grande quanto se imagina, diz o Neil Cole. O que a gente tem ali não é uma igreja 3.0, é uma igreja 2.1. Usando a metáfora dos computadores, né? Da tecnologia moderna. E a igreja 3.0 é essa igreja que está surgindo agora, em tempos pós-modernos, influenciada pelos últimos escritos de Bonhoeffer, que falam de um cristianismo não religioso, que falam de um cristianismo desinstitucionalizado, das eclesiolas que se reúnem nos lares e que propõem não mais uma religião cristã, mas uma vida cristã que é não religiosa, mas é uma filosofia de vida, se pudermos falar assim, uma maneira de ser. É interessante que tem um livro do Bonhoeffer chamado, é o segundo livro que ele escreveu, chama-se Act und Sein, em alemão, e em português seria Ação e Ser. E no fim da vida, no Cartas na Prisão, o Bonhoeffer vai dizer que, desculpe, foi no Ética, é no Ética que Bonhoeffer diz isso. Ele diz, a ética cristã não é sobre fazer o bem e evitar de fazer o mal, é sobre ser bom em vez de ser mal. Então é uma coisa ontológica, e eu acho que isso tem a ver com a união mística com Cristo. Aí é o meu lado místico falando. Não se trata de algo que acontece do ponto de vista behaviorista, não é? De fora para dentro. Mas é uma transformação que ocorre de dentro para fora quando nós nos tornamos habitação do Espírito Santo, quando nós estamos em comunhão com o Cristo vivo e Cristo se manifesta em nós. Eu costumo dizer que a igreja de Cristo, eu gosto dessa ideia de manifesta-se, né? Porque é uma cristofania, é uma manifestação de Cristo, que acontece hoje, aqui e agora, quando a igreja manifesta a presença de Cristo no mundo. Porque é isso que o Novo Testamento diz, né? Que nós somos o corpo de Cristo no mundo. Mas nem sempre, numa igreja chamada cristã, você tem a manifestação do corpo de Cristo. A manifestação de Cristo não é uma teofania. Uma cristofania. É apenas uma organização religiosa e nada mais. Então aí não é bom. O discipulado, ser discípulo de Cristo, dentro da perspectiva de Bonhoeffer, é caminhar de maneira radical dentro da proposta que Cristo apresenta no Evangelho. E ele tem autoridade para falar, né? Porque ele perdeu a vida aos 39 anos por causa do seu segmento radical. Veja bem, uma das primeiras palavras que você falou aí foi de sofrimento. Né? Sofrimento. Ser discípulo em meio ao sofrimento não é fácil. Por quê, Ricardo? E nem como é que eu diria, atraente, né, do ponto de vista comercial. Porque o verdadeiro segmento, como disse Jesus, é tomar a cruz de Cristo. E tomar a cruz de Cristo significa morrer com Cristo na cruz. E isso é sofrimento. Isso significa sofrer, como diz nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da sua justiça, por causa do seu amor pela justiça. O cristão, Paulo diz a Timóteo, quem tentar viver uma vida cristã genuína será perseguido.
É impossível que você seja um cristão totalmente comprometido com o evangelho e que você não seja perseguido. Então, Bonhoeffer sugere isso, mas na verdade Kierkegaard já tinha dito: o martírio não é para alguns apenas. Todo cristão é um mártir. Todo cristão verdadeiro é um mártir. Por quê? Porque mártires, em grego, significa testemunho, não é? Então, todo mundo tem que ser Você não pode ser um cristão que não dá testemunho. Você tem que dar testemunho de que Cristo vive. E dar testemunho de que Cristo vive incomoda. Porque as pessoas, Paulo, nas diferentes culturas e diferentes sociedades cristãs através dos séculos, e ainda hoje, tentam moldar Cristo de uma forma a que ele seja mais palatável, não é? Moldar o evangelho para que ele... o Bonhoeffer usa a expressão respeitabilidade burguesa, para que o evangelho se torne algo de acordo com a respeitabilidade burguesa, isso é, de uma vida aceitável, respeitável, de uma cidadania, não é? Daquilo que Kierkegaard chama de viver o geral, estudar, casar, trabalhar, criar os filhos, não é? Mas se ser cristão implica num testemunho verdadeiro da presença de Cristo no mundo, isso inevitavelmente vai me levar a um conflito com muito do que o mundo propõe, não é? A competitividade, as injustiças sociais, a meritocracia, as mentiras, não é? As mentiras que fazem parte da vida social, da política. Então, tudo isso tem que ser inaceitável. Aliás, tem uma frase do Bonhoeffer que eu vou citar, que é a seguinte. Ele disse: dizer sim para Deus significa dizer não. É uma frase muito boa. Significa dizer não para toda maldade, toda violência, toda mentira, toda opressão. Dizer sim para Deus é dizer não para todos esses caminhos que encontramos no mundo e que nós somos levados a compartilhar, não é? Nós somos convidados pelo mundo a abraçar esse modelo de vida. E o Bonhoeffer diz, é incompatível com o evangelho. Se eu digo sim para Deus, eu digo não para tudo isso. Para toda forma de opressão, de violência, de morte, toda forma de injustiça, toda forma de maldade, de crueldade que existe nesse mundo. E a verdade, Paulo, é que isso é inevitável. Quem opta por esse caminho, aquilo que Jesus diz no Sermão do Monte, que, aliás, para Bonhoeffer, ele diz assim, esqueça os 10 mandamentos. Olhe para o Sermão do Monte, ele diz, mais de uma vez. E ele diz que o Sermão do Monte é o resumo de uma obediência radical ao Evangelho. E lá no Sermão do Monte a gente vê a fala do caminho estreito. Esse é um caminho estreito, é o caminho que a maioria não quer percorrer. A maioria quer percorrer o caminho largo, que é um caminho do egoísmo, do egocentrismo, é o caminho da busca de uma vida mais tranquila, em paz com a sociedade, não é? Com as instituições. E o Bonhoeffer, que morreu aos 39 anos, martirizado pelo regime, ele certamente discordava disso. E ele dizia, não é por aí. E por causa disso, ele foi martirizado, né?
por causa disso foi martirizado, quer dizer, por discordar do regime, ele ia a ponto de uma maneira tão radical que ele, segundo os estudiosos, participou dessa tentativa de parar Hitler, e ao ser descoberto foi preso e depois martirizado. Era um regime de exceção. Hitler resolveu exterminar os judeus, que viraram os bodes expiatórios de todos os males da Europa. Hoje em dia, o antissemitismo já não mais é um fator majoritário, mas o preconceito continua. Existe um outro antissemitismo agora contra os árabes, que também são semitas, além do antissemitismo judaico. Mas Hitler também perseguiu outras minorias, os ciganos, os homossexuais, colocando-os todos na prisão, campos de concentração. Também muitos foram mortos. E também foi um perseguidor dos jornalistas. Ele era avesso a todas as formas de partidos de esquerda, como se diz, né? O socialismo, comunismo. Ele perseguiu os partidos socialistas, o movimento sindical. Tudo isso foi muito perseguido. O movimento nazifascista era um movimento de extrema direita, que colocava o líder acima da Constituição, acima das leis, que não permitia liberdade de imprensa, liberdade de organização, tudo, claro, supostamente para o bem da nação, não é? Uma espécie de pai protetor da nação. Sempre o líder de extrema-direita sempre se apresenta como um grande paizão que vai proteger as pessoas dos espectros que estão ameaçando o país e o mundo, não é? E aí esses espectros acabam sendo chamados por diferentes nomes. E é isso que foi o nazismo. E muita gente foi perseguida. Ser discípulo em meio ao nazismo é um desafio estrondoso, hein? Exato. Ser discípulo de Cristo em meio a uma comunidade, né, em meio a um movimento totalitário, é muito difícil, né, Ricardo? E ser mártir é consequência natural do segmento de Cristo, né? De seguir a Cristo. Né? Mártir não é só morrer, né? Porque as pessoas pensam, então nós vamos ter que morrer por causa do evangelho. Não, você pode ser perseguido, posto na cadeia, você pode perder o emprego, você pode ser chamado de herege, você pode ser xingado, você pode ser humilhado publicamente. E tudo isso são diferentes formas de martírio. Isso é, de testemunho da ojeriza que o mundo majoritariamente tem todas as vezes que o Espírito de Cristo se manifesta. Assim como na época de Jesus, ele foi também perseguido pelo poder político, crucificado pelos romanos, em grande parte também por causa da perseguição das lideranças religiosas judaicas, e o povo também apoiando a sua execução. Ricardo, para finalizar a nossa conversa, como que podemos reafirmar o chamado para o discipulado de Cristo na vida dos dias contemporâneos? Quais são as marcas assim que você diz, que você pode dizer assim, olha, se você quer ser discípulo de Cristo no atual contexto, você precisa disso, disso e disso. Não como se fosse uma receita mágica, não.
mas quais são os princípios, as linhas gerais de ser discípulo no atual contexto da igreja brasileira, que é um contexto, cá para nós, assim, complicadíssimo, né? A igreja brasileira, não sei, é bom nem esticar muito aí, porque senão a gente vai falar outras questões, mas nós sabemos como a igreja brasileira está. Como é ser discípulo nesse atual contexto? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder em poucas palavras, Paulo, mas eu diria que, acima de tudo, a gente ser fiel ao Evangelho. E o Evangelho, ele é caracterizado por eu acredito numa teologia encarnacional. Nós temos que encarnar a pessoa de Jesus Cristo. E ninguém pode sozinho viver o corpo de Cristo. A gente pode, em comunhão, juntos, ser a manifestação de Cristo no mundo. E é isso que a igreja é. Esse é o convite do Novo Testamento. Ser igreja. E ser igreja é, juntos, sermos a presença de Cristo no mundo. Isso independentemente de organizações, de instituições, e procurando não se contaminar pelas ideologias, pelas filosofias, pelas práticas, particularmente práticas empresariais, institucionais, que sempre nos convidam a, de alguma forma, viver de forma egoísta e praticar crueldades, exclusões e condenações. Eu costumo dizer que o cristão, em vez da condenação do próximo, ele opta pela compaixão. E essa compaixão tem que ser universal, total. Temos que ter compaixão por todas as pessoas. E, em segundo lugar, em vez de viver na crueldade, a gente vive no cuidado. Então, em vez das pessoas serem cruéis com as outras, elas devem servir e cuidar das outras pessoas. E, por fim, em vez de excluir pessoas do nosso convívio, nós devemos procurar sempre incluir as pessoas e estabelecer comunhão, mesmo com pessoas que não se dizem cristãs, porque apenas quando a gente está presente, sem separação, sem sectarismo na sociedade, é que a gente pode de fato ser a luz do mundo e o céu e o sal da terra. Na minha opinião, é por aí que a gente pode começar a falar em um verdadeiro seguimento de Cristo. Que legal, que joia. Muito obrigado, Ricardo. Que palavra, assim, palavra muito equilibrada, mas ao mesmo tempo muito radical, no sentido da radicalidade, né? Da radicalidade do Evangelho, da radicalidade de Cristo, como isso pode influenciar a vida da gente. Eu espero que esse podcast ajude a muita gente aí que está, infelizmente, Ricardo, muita gente desigrejada, muita gente frustrada com o segmento religioso evangélico, muita gente aí abandonando a caminhada cristã formal porque está vendo tudo menos o evangelho sendo ensinado e praticado nas igrejas, né? Que Deus possa nos ajudar. Uma última coisa, Paulo, é que é preciso ter fé, não é? Agora, fé que Deus aprova esse tipo de proposta, que é a proposta do Evangelho e do segmento
de Jesus Cristo. Fé de que Deus vai abençoar quem optar por esse caminho, e isso não significa abençoar com prosperidade financeira, mas significa ser abençoado por Deus, ser amado por Deus, e que isso vale mais a pena do que qualquer coisa. Essa fé é necessária, senão você não vai tomar esse caminho, né? Mas significa o seguinte: confiar no amor. É como Pedro disse: Senhor, para onde vou se tu tens as palavras da vida? E as palavras da vida, no caso, não são crenças religiosas. Quando eu falo de fé, eu não estou falando de crenças teológicas ou crenças religiosas. Eu estou falando de ter fé no Deus que foi revelado a nós por Jesus Cristo. Deus que é amor, graça, bondade. Este Deus, ter confiança que Ele vai fazer valer as suas promessas. Então aí a gente tem a ousadia, a coragem de abraçar essa radicalidade do evangelho de que você fala. Sem fé não dá, né? Seria uma loucura. Mas é por isso que Paulo diz que a fé é loucura para os gregos, né? É um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos, 1 Coríntios. Porque fé é confiar em Deus e esperar contra toda a esperança que Deus vai fazer valer a sua palavra e vai trazer a recompensa, como diz Jesus no Sermão do Monte, a recompensa apropriada para aqueles que andarem na luz, que abraçarem, não é, esse caminho estreito de Cristo. Como diz 1 João 1,5, Deus é luz e nele não existe treva nenhuma. Então, nós precisamos ser filhos da luz e andar na luz. Ser filhos da luz é abraçar o amor, é querer justiça social, é lutar pela paz, é querer que haja fraternidade no mundo. Isso é ser filho da luz, não é? Isso é ser um filho de Deus. A gente não pode achar que existe uma fé cristã que independe de ter um compromisso com isso. Esse é o segmento, né? Esse é o segmento, esse é o discípulo. A essência do discipulado. Valeu, amigão. Muito obrigado. Bom estar com você, Paulo. Beijo aí no seu coração. Beijão na Lilian. Obrigado. Olha, vamos ter o próximo, hein? Vamos ter o próximo. Piedade pervertida, hein? No próximo. Beleza? Valeu? Vamos falar. Beijão, amigão. Tchau. Tchau, Valeu, Paulo. gente. Tudo de bom. Gente, esse foi o nosso podcast com Ricardo Quadros Gouveia e eu espero que Deus tenha abençoado sua vida e que você tenha entendido a radicalidade do discipulado, de ser discípulo de Cristo. Valeu, até a próxima.